Bom pessoal, dando prosseguimento aqui ao nosso estudo de física no IGTV, nós saímos um pouquinho da cinemática, onde nós vimos o movimento retilíneo uniforme, o movimento retilíneo uniformemente variável, as equações relacionadas a cada um desses movimentos, mas tem um detalhe: naqueles movimentos nós entendemos que o corpo ele tinha uma certa velocidade ou que o corpo ganhou uma certa aceleração durante o movimento. Nós não nos questionamos de onde veio essa aceleração. Hoje a gente vai começar a entender a dinâmica, matéria da física que vai relacionar as forças que atuam em corpos e como essas forças geram aceleração nesses corpos também. Pensando nisso, hoje a gente vai estudar as 3 leis de Newton, que vão ser fundamentais para o nosso estudo da dinâmica daqui para frente. Lembrando, essa matéria de mecânica na física é a que mais cai no Enem e nos vestibulares, então é super importante que a gente entenda bem e vamos dar uma moralzinha aqui para essas matérias que elas são importantes. Bora pro vídeo. Bom pessoal, vamos lá. A primeira lei de Newton, ela é a lei que nós chamamos a lei da inércia dos corpos. O que é a lei da inércia vai me dizer? A lei da inércia ela vai me dizer que um corpo que ele está em repouso, ele tende a permanecer em repouso, e um corpo que está em movimento retilíneo uniforme, lembrando, o movimento retilíneo uniforme é aquele que tem a velocidade constante, ou seja, ele não tem aceleração, ele tende, então, esse movimento em MRU tende a permanecer em MRU, a menos que, então olha só, uma força atue sobre ele. Isso vai me dizer o quê? Que se eu tenho um corpo que ele está parado, no caso aqui repouso, esse corpo vai permanecer parado. Olha aqui, eu posso ter, por exemplo, esse post-it aqui. A gente pode gravar esse post-it durante séculos e séculos e séculos, e a menos que uma força atue sobre ele, esse corpo ele vai permanecer em repouso. Eu tive que aplicar uma força para que esse corpo acelerasse, ganhasse velocidade e passasse a se movimentar, variar sua posição. Bom, até aqui tudo certo. Até aqui é uma coisa que a gente observa no nosso dia a dia. A gente vê que coisas que estão paradas continuam paradas, a menos que alguma força, como o vento ou nós mesmos, balancem esse objeto. Até aqui tudo certo. Agora, a primeira lei de Newton também vai me dizer que um corpo que está em movimento retilíneo uniforme, ele vai continuar em movimento retilíneo uniforme. Isso quer dizer o quê? Se eu tiver um corpo que ele está com uma certa velocidade, ele vai continuar com essa certa velocidade eternamente. Você pode me dizer o seguinte: Christian, você acabou de fazer um experimento que refutou Newton. Você jogou a sua caneta para o lado com uma velocidade e ela parou. Essa velocidade ela diminuiu, mas se o corpo estava em MRU, ele não deveria permanecer em MRU? Bom, essa é uma das dúvidas mais frequentes quando a gente fala da primeira lei de Newton no caso do MRU. A grande questão é que existe uma premissa para que esse MRU continue sendo MRU e que esse repouso continue sendo repouso. Essa premissa é de que a força resultante atuando sobre o corpo seja igual a zero. A partir do momento que eu acelero esse corpo, ele ganha uma certa velocidade, certo? Eu acelerei, ele partiu de uma velocidade nula e passou a ter uma certa velocidade. Pois bem, se nenhuma força atuasse sobre esse corpo, ele continuaria com essa certa velocidade eternamente andando por aí. A gente pode imaginar aqui, se a primeira lei de Newton diz que esse corpo vai parar, ou seja, ele vai variar a sua velocidade, vai deixar de ser um MRU apenas se uma força atuar sobre ele, a gente pode imaginar que existe uma força atuando sobre essa caneta. Existe. Essa força atuando sobre a caneta é o que a gente chama de força de atrito. Entre a superfície da folha e a superfície da caneta existem inúmeros fragmentos ali, espaços que não são perfeitamente lisos, por mais que olhando de perto seja muito liso, elas não são perfeitamente lisos, que vão gerando atrito e vão dissipando aquela velocidade do meu corpo até ele parar. Isso explica por que a minha caneta parou e por que ela não andou indefinidamente. Onde a gente pode ver a primeira lei de Newton no caso do MRU com mais detalhes na vida real, por exemplo, numa superfície congelada. A gente pode jogar uma pedra em cima de um lago congelado. Eu sei que isso não é uma coisa muito comum aqui no Brasil, talvez aqui mais no sul do país a gente observe isso um pouco mais, mas a gente pode lembrar, por exemplo, por filmes, que se eu jogar uma pedrinha no lago congelado, ele vai continuar andando e andando e andando e andando. Esse atrito ele não é nulo, mas uma superfície de gelo ela proporciona um atrito mínimo ali para esse corpo, para que esse fenômeno possa ser observado com mais clareza do que numa folha de papel, por exemplo. Alguma superfície que tenha óleo em cima também é uma forma de a gente reduzir o atrito e poder observar esse princípio com mais detalhes na vida real. Não é perfeito também, uma hora esse movimento vai parar, mas durante um período a gente pode imaginar que se fosse perfeitamente sem atrito, sem força alguma atuando sobre o corpo, a gente teria esse movimento para sempre. Então aqui
Desenhando esse exemplo, eu teria um corpo aqui de massa m em repouso, tenderia a permanecer em repouso, assim como todos esses objetos aqui em volta estão parados desde o início do vídeo. E um corpo que está com uma certa velocidade v em MRU, continua em MRU, a menos que seja aplicada uma força sobre o corpo. Se eu aplicar uma força aqui em sentido contrário, eu vou frear essa velocidade até que esse corpo pare. Essa força aqui em sentido contrário, no nosso exemplo da caneta, seria a força de atrito, atuando em sentido contrário à velocidade. Nós vamos estudar essa força de atrito com mais calma nas próximas aulas de física. Um último detalhe aqui é que a gente está falando de força resultante ser igual a zero. Então isso significa que não necessariamente nenhuma força pode estar atuando sobre o meu corpo. Mas se eu tivesse uma bola rolando sobre uma superfície com uma certa força de 5 newtons para cá, mas eu tivesse de alguma outra forma uma outra força de 5 newtons na mesma direção, mas em sentido oposto, essa força resultante ela seria zero, certo? São vetores de mesmo módulo, mesma direção, mas sentidos opostos eles se cancelariam e a força resultante seria igual a zero. Esse corpo poderia manter então o seu estado, seja de inércia ou de repouso. Partindo agora para a segunda lei de Newton, a gente está falando do princípio fundamental da dinâmica, PFD. O princípio fundamental da dinâmica, a gente já vai sair um pouco da teoria, a gente já vai entrar um pouco nas equações. Essa equação que a gente vai ver é que a força resultante que atua sobre um corpo é diretamente proporcional à massa desse corpo e diretamente proporcional à aceleração do meu corpo. Pois bem, a força ela é uma grandeza vetorial. Isso quer dizer que ela é uma grandeza que não possui apenas um módulo e uma unidade, como por exemplo a massa é uma grandeza escalar, certo? Ela possui 5 kg, por exemplo, de macarrão. Bastante macarrão, mas eu teria 5 que seria a quantidade e a unidade que seria o quilograma. Mas quando eu estou falando de uma grandeza vetorial, eu já estou falando de uma grandeza que ela necessita de um módulo, uma direção e um sentido. Então eu preciso especificar o módulo da minha força. Então, por exemplo, 20 newtons, eu preciso especificar uma direção horizontal, vertical, inclinada, e eu preciso especificar um sentido. Se eu estou num sentido vertical, é para cima e para baixo ou de baixo para cima. Como a força é uma grandeza vetorial, ela vai ter uma direção e um sentido. E como é uma grandeza que depende da aceleração, essa força vai ter a direção e o sentido da aceleração, consequentemente. Percebe que nessa equação, a força é uma grandeza vetorial, a massa não é. Então a massa não vai influenciar na direção e no sentido da minha força. A única coisa que vai determinar a direção e o sentido da força é a minha aceleração. Claro, a massa pode e na verdade influencia na magnitude, no módulo do meu vetor, mas ela não vai influenciar na direção e no sentido, haja vista que a massa não tem uma direção e sentido, é uma grandeza escalar. Então a direção e o sentido de uma força é determinado pela aceleração. Da mesma forma, a aceleração é determinada pela força que eu aplico. Se eu aplicar uma força nesse sentido ou nesse, a aceleração vai ser consequentemente nesse sentido ou nesse, no mesmo sentido da minha força. O princípio fundamental da dinâmica vai me dizer que uma força gera em um corpo de massa m uma certa aceleração A. Então, para mim ter uma aceleração no corpo, eu preciso aplicar uma força. Então, eu apliquei uma força para esse corpo sair do repouso, começar a adquirir uma certa velocidade e ganhar uma certa velocidade v. Eu posso isolar a aceleração nesse caso, falar que a aceleração é igual à força resultante dividido pela massa. Isso aqui vai me dar um resultado interessante. A aceleração é diretamente proporcional à força. Ou seja, quanto mais força eu aplico num corpo, mais aceleração esse corpo vai ganhar. Isso é meio lógico para a gente. Da mesma forma, a aceleração é inversamente proporcional à massa. Então, um corpo mais pesado ele vai adquirir menos aceleração, já que ele tem uma massa maior. São grandezas inversamente proporcionais. Da mesma forma, um corpo com massa menor vai ganhar uma aceleração maior, porque ele é mais fácil de ganhar essa aceleração. Assim como a gente falou para a lei da inércia, eu falo aqui de que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, nesse caso aqui, tem uma F1 para a direita e uma F2 para a esquerda. Então, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, no caso aqui, se eu estou falando em módulo da força resultante, eu estou falando de F1 menos F2 igual a massa vezes a aceleração. É sempre a força resultante é igual a massa vezes a aceleração do corpo. Para finalizar, a terceira lei de Newton, ela é a lei da ação e da reação. A terceira lei é aquela lei do recalque. O seu recalque bate em mim, mas ele volta em você, entendeu? É aquela lei do dá um que eu te dou outra. A lei da ação e reação ela vai dizer que o seguinte: para cada ação, ou seja, cada força que eu aplico em algum objeto, vai existir uma reação de mesmo módulo, mesma direção, mas sentido oposto ao que eu apliquei.
Vamos fazer um exemplo aqui. Eu tenho uma parede e eu estou aplicando nessa parede uma certa força F. Pensa que eu estou empurrando a minha parede. Eu estou empurrando a minha parede aqui, ó, nesse sentido horizontal, certo? A terceira lei de Newton vai me dizer que existe uma reação nessa mesma direção, ou seja, na horizontal, de mesmo módulo. Então, quanto mais forte eu empurro aqui, mais forte a parede me empurra, mas em sentido oposto. Então, enquanto eu empurro a parede de cá para cá, a parede me empurra de volta, olha só, para cá. Então, eu estou empurrando a parede para lá, a parede me empurra para cá. Tem uma coisa interessante sobre a terceira lei. O par ação e reação, ele não atua no mesmo corpo. Porque a gente poderia pensar, poxa, se existe uma reação para cada ação, quando eu empurro a parede e ela me empurra de volta, a força resultante na minha mão seria nula. Então não adiantaria em nada eu tentar empurrar a parede, porque a reação sempre anularia aquela minha ação. A questão é que a paração e a reação eles atuam em corpos diferentes. Enquanto a minha força é aplicada sobre a parede, a reação é aplicada no meu corpo. Então dessa forma os pares não se cancelam. Não é como se eu tivesse uma parede, a força F aqui e a reação na parede. Isso aqui se cancela, certo? Não. A paração e reação eles são aplicados em corpos distintos. Onde a gente pode ver isso? Por exemplo, na força peso e na força normal. A gente vai ver isso nos exercícios de dinâmica, mas a normal é uma reação à força peso. Outro exemplo é na tensão de uma corda. Uma corda, em sua extensão, vai ter uma certa tensão em um ponto, e no outro lado você vai ter uma reação que tem o mesmo módulo em sentido oposto. Outro exemplo é quando eu tenho dois blocos em contato em exercício de dinâmica. Um corpo em contato com o outro vai aplicar uma força, acelerando ele, e essa força aplicada vai gerar uma reação desse bloco no outro. Então um bloco aplica uma força no outro, e esse bloco em resposta aplica uma reação nesse outro bloco. Um outro exemplo aí de par, ação e reação que a gente pode ver nos exercícios daqui para frente. Como resolver exercícios das leis de Newton e algumas aplicações a gente vai ver no próximo vídeo. Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais o que são as 3 leis de Newton. Se você gostou, não deixe de compartilhar com seus amigos, deixar o seu coraçãozinho aqui embaixo que ajuda bastante. Fique atento que toda terça-feira aqui no perfil tem resumo novo de matemática e de física, e todas as quintas sai vídeo aqui no IGTV. Um forte abraço e bons estudos!